Este é o CB em Foco, o canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade na Zona Oeste. E hoje eu vou conversar com a professora Patrícia Mota, coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Castelo Branco. Ela é especialista em planejamento, implementação e gestão de educação à distância, em gestão da educação pública e em orientação educacional. É mestra em educação, processos formativos e desigualdades sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em educação pela Unirio. No Brasil, a educação inclusiva é sustentada por políticas públicas e legislações, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, ambas sustentadas pela Lei 13.146 de 2005. Esses documentos legais e políticos reforçam o compromisso do país com a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência. A história da educação inclusiva no Brasil é marcada por uma evolução nas concepções sobre deficiência e por esforços legislativos para garantir a igualdade de oportunidades educacionais. No entanto, a gente sabe que a prática ainda revela contradições e desafios que precisam ser superados para que realmente a inclusão se torne uma realidade efetiva nas escolas e na sociedade como um todo. Escute esse episódio que reforça o espaço inclusivo como construção e uma escola que acolhe a pluralidade e que garante espaço de fala para todos e todas, e que oportuniza a aprendizagem real e significativa. A gente sabe que os estudantes devem aprender juntos, e isso é o que destaca a Declaração de Salamanca de 1994, um documento que nos faz pensar e refletir sobre essa questão tão importante que a gente vai discutir hoje aqui, inclusão e educação. E para isso eu vou conversar com a professora Patrícia, que eu já apresentei para vocês, que tem essa longa trajetória, essa longa carreira promissora na educação. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade. Queria que primeiro a senhora se apresentasse para quem está nos ouvindo. Olha, a introdução da Elza que foi fantástica, mas eu vou fazer um esforço assim para complementar o que ela já trouxe brilhantemente aqui para nossa conversa. Eu sou a professora Patrícia Mota, já fui devidamente apresentada pela Elza, sou uma apaixonada pela educação, pelos processos formativos e, sobretudo, pela perspectiva da inclusão. E eu acho que nesse bate-papo de hoje a gente vai conseguir conversar com mais tranquilidade sobre inclusão e educação especial de fato. Muito bem, Patrícia. Para falar Patrícia com você aqui, a gente não está num vídeo, mas ela, além de jovem, é linda. Gostei do jovem. Tem um olho e uma expressão que de fato expressa educação e inclusão. Professora, conta pra gente, Patrícia, conta pra gente primeiro a tua história na UCB, como tudo isso começou, quais são os projetos, o que é que está revolucionando na UCB? Então, bora falar dessa paixão que é a Universidade Castelo Branco. Eu tô aqui em parceria com esses profissionais maravilhosos da Castelo desde 2017. Então, a convite das coordenações à época, eu lecionei para os cursos de especialização que hoje eu coordeno. Então, à época, ministrei disciplinas no campo da educação especial, da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Então hoje estou aqui compartilhando conhecimento com os meus colegas, avançando aqui na organização do trabalho pedagógico, dos cursos de pedagogia e das especializações da educação. Convido a todos a conhecer os nossos projetos. Nessas especializações a gente tem como temas gestão integrada, educação especial, psicopedagogia, neuroeducação e metodologias ativas da educação, que são temas extremamente fundamentais e importantes para que a gente possa organizar a nossa prática pedagógica com mais qualidade. Nossas crianças, nossos adolescentes e jovens e os adultos que acessam os espaços educacionais
educativos e espaços não escolares também merecem uma formação de qualidade. Que delícia! Esse é o diferencial da Universidade de Castelo Branco, sempre preocupada em oferecer o além da sala de aula. Agora, Patrícia, esses cursos, toda essa grandeza, né, essas iniciativas, esses projetos que está desenvolvendo em parceria com a universidade, contempla, obviamente, os estudantes e o corpo docente. Mas e quem está nos ouvindo agora, quem está na Zona Oeste, que se interessou, que precisa, você fala de psicopedagogia, como é que faz? Pode ter acesso? Se interessou, como é que faz? Olha, recentemente nós recebemos novas diretrizes para as licenciaturas, né? A partir das deliberações do MEC, estamos com uma nova resolução e a partir disso nós estamos pensando em outros projetos que certamente serão abertos a toda a comunidade. E eu os convido a conhecer futuramente, um futuro muito breve, os nossos cursos de extensão. Nesses cursos, contemplaremos com toda certeza o debate sobre educação especial e psicopedagogia, que é uma área também que trata dessas dificuldades de aprendizagem para o público-alvo da educação especial ou não. A todos aqueles que estão em processos formativos e estão aí tentando caminhar em relação às dificuldades que acabam surgindo no caminho, né? E aí a gente, com a psicopedagogia, dá um norte para todos que desejam aprender. Então agora vamos discutir esse assunto que você conhece tão bem, que você vai poder acrescentar para a gente, né? A gente vai poder falar para a população, para quem está nos ouvindo, para o nosso corpo docente, discente. Patrícia, o que é educação inclusiva e quais são os seus principais objetivos e desafios? Bom, Elza, é interessante a gente começar por esse termo que você trouxe aqui para o nosso bate-papo: educação inclusiva. Quando a gente pensa numa educação inclusiva, estamos pensando em uma educação de qualidade para todas as pessoas, respeitando as suas diferenças, seu ritmo de aprendizagem e organizando estratégias para que todos possam aprender no espaço escolar. A partir disso, trazemos para o âmbito da educação inclusiva uma série de debates. Questões relacionadas à preocupação socioambiental, todas as crianças, adolescentes e jovens que têm dificuldades de aprendizagem, também as pessoas que estão experienciando situações relacionadas a bullying, preconceitos, racismo no espaço escolar, intolerâncias de toda forma. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, estamos falando nessa perspectiva macro, em que todos precisam ter o seu direito à educação respeitados. Mas, quando tratamos especificamente da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, aí sim estamos tratando de estratégias e práticas voltadas para esse público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiências, com transtorno global do desenvolvimento ou superdotação. Mas, Patrícia, cadê o TEA? Tá aqui, gente, tá dentro do transtorno global do desenvolvimento, tá bom? Ao longo do tempo, como a Elza apresentou aqui, falou das legislações, a Constituição, foi um grande avanço para esse público, né? Essas terminologias foram mudando com o passar do tempo. Nossa, você fala tanto com o coração que realmente conversar com você, bater esse papo com você é prazeroso e de muita responsabilidade. De certa forma, você já tocou num ponto aí que seria uma pergunta que eu ia te fazer mais pra frente, mas eu vou adiantar. Eu antecipei o seu script. Não antecipou nada. Explica pra gente, assim, você já falou mais um pouco, expande mais essa questão da diferença entre educação inclusiva e educação especial. Isso. Porque você falou de uns pontos aí bem bacana, que assim, na minha época de escola, a gente sofria na época dos meus filhos, que deve ter sua idade na escola, isso acontecia, mas não era visto, que era questão de bullying. A gente sofria porque era quatro olhos, porque era dentuço, exatamente, porque era magricelo, porque era varapau, porque era qualquer coisa, mas não tinha essa expressão, né? Isso é uma coisa muito recente, dessa transformação social, dessa pluralidade do século XXI. Mas fala pra gente assim, essa diferença básica entre educação inclusiva e educação especial.
Ai, que tema gostoso, gente. Nossa, vocês tinham que estar do lado de cá para sentir. É bom demais porque a gente traz uma preocupação não só com as questões escolares e acadêmicas dos estudantes. Nós trazemos também uma preocupação com a felicidade, com o bem-estar dessas pessoas enquanto estão nos espaços escolares e acadêmicos. Gente, o bullying acontece entre adultos também. Então, essa pessoa, ela precisa ter segurança, tranquilidade, bem-estar e qualidade nesse processo formativo. Ao longo do tempo, como a Elza sinalizou, precisamente na nossa época de estudantes, tem tempo, gente. Então, naquela época, tudo era considerado uma brincadeira. Contudo, hoje, conversando com crianças e jovens, nós damos a seguinte orientação: é brincadeira quando todos estão se divertindo. Se uma pessoa se sente incomodada com essa questão, ultrapassou determinado limite. Não é mais brincadeira, é bullying. E o bullying, recentemente, em janeiro deste ano, ele foi tipificado como crime. Patrícia, mas acontece em escola. Ok, se acontece em escola e o cidadão, a cidadã tiver 12 anos, ele não comete crime, mas o menor, ele comete uma infração. Então a gente precisa ter muito cuidado com a condução desses processos formativos de nossas crianças. Esse é um alerta para as escolas, para as famílias, porque o combate ao bullying, ele precisa partir sim da gestão escolar. E ali você vai organizar estratégias, temos planejamentos, PPP, vamos organizar estratégias para minimizar esse tipo de situação. Mas se a gente esgota essas providências no âmbito escolar, infelizmente a gente vai ter que recorrer a outras esferas, porque hoje a gente entende que o bullying, além de trazer impactos para a aprendizagem, traz impactos para a saúde mental de todos, né? Seja criança, adolescente ou pessoas mais velhas. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva da inclusão, estamos falando disso, de que a escola seja um espaço confortável, agradável, seguro, para que as pessoas possam conviver e aprender, desenvolver a sua aprendizagem com tranquilidade, com qualidade. Esse é o desejo de educadores, de professores, mas se a gente não consegue isso na esfera educacional, a gente precisa tomar outras providências, tá aí o conselho tutelar, os setores jurídicos, advogados, delegacias, né? Porque a inclusão, ela parte dessa perspectiva. Todas as diferenças estão contempladas ali, na escola e aqui na universidade. Então, você trabalhar na perspectiva da inclusão é isso, você fazer com que todos estejam aqui e sejam contemplados em suas especificidades. Temos os conteúdos que precisam ser ministrados para todos. O aluno tem dificuldade? Tem alguma questão? Então, os profissionais, eles vão organizar um planejamento educacional individualizado com outras estratégias para que ele possa aprender. Então, inclusão é isso. A educação especial caminha dentro da inclusão. Muito bem. E é fácil aplicar a educação inclusiva hoje? Qual é o papel da escola nesse processo? O papel da escola é fundamental. Primeiro, na escola nós temos os profissionais qualificados que passaram aqui pela academia, né? Estão lá colocando em prática tudo que aprenderam conosco. Então temos esses profissionais qualificados que vão organizar estratégias para atender os estudantes em suas diferenças. Além disso, quando a gente trabalha no âmbito da educação especial, na perspectiva da inclusão, nós temos estratégias e setores específicos. Por exemplo, você tem o atendimento educacional especializado, que as pessoas chamam de AEE. No âmbito do AEE, nós ainda temos as classes especiais, onde estudantes com muito comprometimento são atendidos. Então, às vezes, nós temos nessas classes estudantes com múltiplas deficiências, podem ser jovens e adultos, que não conseguem estar numa classe regular. Mas o desejável é que todo o público-alvo da educação especial esteja cursando numa classe regular com as outras crianças. Além disso, o AEE
AE contempla o mediador de apoio, de inclusão, mas aí essa nomenclatura vai recebendo assim termos diferentes, né? Outros nomes, dependendo do espaço, pode ser agente de inclusão, apoio de inclusão, mediador. Então, é um profissional que acompanha esse estudante quando ele está numa turma regular. E também há, no âmbito do AE, a sala de recursos. Ali há professores que recebem esses alunos para desenvolver outras atividades de potencializar, assim, a sua formação. Porque nós entendemos que a educação especial na perspectiva da inclusão, ela não é uma política pública exclusiva para o público-alvo. A educação especial, ela contempla todos que estão em formação. Então, qual é o papel da escola nesse sentido? Fazer com que todas as crianças estejam inseridas nessa proposta e atuem realmente na perspectiva da inclusão. Eu lembro que quando a minha escola, há uns 10, 15 anos, começou a receber esse público-alvo, e as crianças não tinham o costume de conviver com eles, às vezes a gente via a prefeitura mandando uma van e as crianças, adolescentes descendo nas cadeiras de rodas, algumas cadeiras muito especiais, porque a dificuldade de locomoção era muito grande. As crianças ficavam de longe assim, olhando, achando estranha aquela movimentação. Por quê? Certamente no seu dia a dia e não conviviam. Passaram-se uma semana, 15 dias. Daqui a pouco, essas crianças que ficavam de longe olhando, estavam em volta da van, querendo ajudar o pessoal a descer a cadeira de roda, entender o que estava acontecendo, entender a dificuldade daquelas pessoas e como elas poderiam ajudar. Então, a educação especial, ela não contempla exclusivamente o público-alvo dessa política. Contempla, sim, toda a educação. Então é o papel da escola oportunizar esse tipo de vivência, experiência para todos, porque a criança que convive com as diferenças certamente vai ser um adulto melhor, menos preconceituoso, mais acolhedor, mais respeitoso, porque conviveu com essas diferenças desde cedo. Você, nessa sua trajetória, com essa experiência que você tem algum exemplo, assim, que você tenha vivenciado, que você possa contar pra gente, que tenha te impactado, que seja negativo ou positivamente? Negativo, vou contar um só, embora... Mas é importante a gente discutir isso. Vários. Isso traz a reflexão. A gente está vivendo na segunda década aí dos ODS, né, da Agenda 2030, os 17 Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que traz à tona reflexões sobre vários pontos, aonde 30, está, né? Até 2030. Ela foi estabelecida pela ONU em 2015, que até 2030, exatamente em 15 anos, todos aqueles 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável precisam estar resolvidos. E para isso, políticas públicas devem ser desenvolvidas, né? E essa questão da inclusão está muito clara lá em um dos objetivos. Como é que, depois de você me contar o seu exemplo, a gente tem que pensar no negativo e no positivo, porque a partir dessa reflexão que a gente pode pensar como fazer melhor. Sim, certamente. E dar alguns exemplos que você possa ter vivido, que quem está nos ouvindo... São vários, gente. Porque eu atuo na educação básica, atuo no ensino superior, então eu convivo com crianças, com o público-alvo da educação especial, todos os dias. Elza, você trouxe legislações muito importantes para o campo da educação especial. Então, o que eu vejo de negativo nesse processo, o positivo foi o avanço. É inegável o avanço. Porque antes da Constituição, as pessoas prendiam e afogavam crianças que nasceu com deficiência. Mas sem querer te interromper, né, nosso papo aqui, a Constituição de 1988. Isso. Se você for olhar, a gente for refletir, de 88 até o final da década de 90, a gente ainda amargou essa questão. Sim. Eu acho que a partir do século XXI, nesse novo milênio, que eu acho que essas duas primeiras décadas do século XXI foram muito marcadas por essas transformações sociais. Eu acho que essa foi a principal revolução, né, no mundo, especialmente no nosso país, marcada pelas transformações sociais. Com certeza. Né? Então, acho que você entrou justamente nessa virada de milênio. E aí, foram avanços, Elza, avanços assim, significativos. Por que eu retomo a legislação?
Porque quando você não tem nada, como que você vai impedir determinados processos? Você vai dizer que é ilegal. Você não pode prender uma criança, um adolescente, porque ele tem um transtorno, que isso precisa ser investigado. Primeiro você precisa garantir a sobrevivência dessas pessoas, para depois você garantir o direito à educação. Então, a legislação, para mim, ela é um avanço, mas ainda precisa ser burilada. Você ainda tem muita discussão no campo da educação especial. Por exemplo, há ainda hoje um debate sobre como você vai fazer a inclusão dessas crianças nas escolas. Porque é necessário, elas precisam estar nas escolas regulares. Mas o que tem de difícil, de desafio nesse processo é você incluir com qualidade. E aí eu preciso retomar as dores dos meus colegas de trabalho. Porque às vezes esse profissional tem uma legislação que diz que ele precisa ter 1/3 da carga horária dele de planejamento, e nesse planejamento ele deveria estar em formação continuada, porque professor não pode parar de estudar, tá, minha gente? Vocês acham que eu vou pegar o diploma, o certificado aí e encerrou o assunto? Não. O trabalho do professor e de todas as carreiras, mas o professor, ele trabalha com a intelectualidade, né? O trabalho dele é intelectual, ele precisa estar sempre acessando os seus documentos, a legislação, os estudos, né? Isso, os estudos mais atualizados da carreira. E aí, esse professor nem sempre tem respeitada pelas redes de ensino essa carga horária destinada ao planejamento e à formação. Aí tá. Se sai alguma técnica diferente para trabalhar com os alunos da inclusão, esse professor não vai ter acesso. Outra questão, às vezes alguns alunos têm algumas necessidades especiais que precisam ser atendidas ali no espaço escolar. Talvez é um aluno com autismo de um nível de suporte 3. Esse aluno costuma ser um aluno não verbal. Essas classificações, às vezes, elas podem fazer com que a gente rotule os alunos, né? Distribua rótulos. Então, há 2 debates. Um, que você precisa compreender todas as especificidades desses alunos, e um outro que diz que não importa as especificidades, você trabalhando na inclusão, você vai respeitar todas as diferenças que estão ali naqueles espaços. Mas eu entendo que é interessante para o professor conhecer. Ele precisa conhecer o aluno que tem deficiência visual, que tem deficiência auditiva, e ele precisa conhecer e estudar sobre isso. Então a gente tem um problema na formação. E voltando a um aluno que tem um nível de suporte, que tem autismo num nível de suporte 3. Às vezes, esse aluno ele vai desregular na sala de aula. Ele não vai conseguir ficar muito tempo, tipo 4 horas, 5 horas ali em convívio com a turma. Isso é uma regra? Não. Cada caso é um caso. Mas, e se esse aluno precisar de mais suporte, qual é a dificuldade? Às vezes as redes não disponibilizam o mediador de apoio. E aí tá o meu colega professor ali na sala de aula diante de 30 alunos, que já é um número exagerado. Vamos colocar aí alunos de primeiro ano. Alunos de primeiro ano, eles costumam ter 6 anos de idade. Esta turma não é uma turma bagunceira, entendam isso. Mas uma turma de primeiro ano, com alunos de 6 anos, é uma turma que tem uma agitação natural. Porque a criança menor, ela aprende se movimentando. Tanto que uma sala de primeiro ano, educação infantil, segundo ano também, terceiro, ela tem uma lógica diferente. Não é a mesma sala de aula de um aluno do Fundamental 2, do sexto ano, do sexto ao nono, de um aluno de ensino médio. Não, a criança pequena, ela se movimenta naturalmente, faz parte do processo formativo. Então, temos ali uma criança, 2 crianças com autismo, talvez num nível de suporte 3, e elas desregulam. A professora precisa de um mediador, um profissional de apoio que esteja ali para amparar tanto a criança quanto o profissional que está ali na sala de aula. Porque se essa criança desregula, a professora ela precisa atender esta criança que está naquele momento com mais dificuldade. Se de repente ela precisa sair com a criança, para a criança tomar uma água, né, se refazer, ir para um ambiente mais calmo, porque a turma de primeiro ano, como eu já sinalizei, ela se movimenta. Talvez o menor dos barulhos está incomodando aquela criança que tem TEA. E aí a professora vai acolher aquela criança e vai conduzi-la para um espaço mais tranquilo, com menos barulho. Quem é que ficou com a turma? Né? Então, esta é uma dificuldade. Esse é um desafio.
sabe? Mas eu acredito que, com o passar do tempo, eu sou uma pessoa assim muito positiva em vários aspectos. Então eu sei que a gente tem uma dificuldade, mas sei também que tem muita gente boa da pesquisa mesmo desse campo, se especializando nisso, discutindo sobre isso e certamente vão trazer mais soluções para todos nós. E eu vou te convidar para voltar, para fazermos um segundo Porque eu falo episódio. muito, né, Elza? Não, você não fala muito, você fala com conhecimento de causa. E eu já tá convidadíssima para a gente fazer um outro episódio falando, dando desdobramento a esse assunto tão maravilhoso. Com certeza. Trarei outras novidades. Com certeza. Patrícia, muito obrigada. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu ficaria o dia inteiro aqui com você. Considerações finais. Gente, eu gostaria de falar para toda a sociedade e também gostaria de mandar uma mensagem para os meus colegas professores, para toda a sociedade. Eu gostaria de, a partir da nossa conversa de hoje, que todo mundo orientasse as suas crianças, as crianças de suas famílias, quanto às diferenças. Que nós ensinemos às nossas crianças que as diferenças existem e que a gente precisa conviver com essas diferenças, para que eles cheguem na escola e caminhem com as políticas, com os projetos que a escola desenvolve nesse sentido. Eu costumo dizer que não existe, por exemplo, criança racista. Não existe criança que discrimina. Sabe o que ela faz na escola, gente? Ela reproduz aquilo que ela aprende em casa. Então, às vezes ela está na escola discriminando um colega. Hoje mesmo eu conversei com a mãe de um amiguinho, de uma amiga do meu filho. A amiga está sofrendo bullying. As colegas estão chamando a menina de gorda de uma forma ofensiva. Isso é bullying. A gente precisa ensinar para as nossas crianças que essa prática ela é condenável. A gente precisa fazer isso desde casa, porque a escola vai fazer isso. Então a gente precisa desse trabalho, tá? Da família junto com a escola, para que a gente forme pessoas melhores. Agora, para os meus colegas professores, a minha mensagem é de ânimo, porque a nossa carreira é maravilhosa, a nossa carreira é incrível. Ninguém vive o que um professor vive. Nós convivemos com crianças e adolescentes todos os dias. Isso é muito bom. Lindo. Toda a homenagem possível aos professores. Muito obrigada. Em nome da Universidade, Patrícia, pela sua colaboração. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com participação de roteiro e produção da jornalista Ana Almeida, direção e edição de áudio de Bruno Sileno. Eu sou Elza Calazans e até o próximo episódio.